O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a dança, e buzinando a moça, comandando a massa, e continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro, aquele passo. Alô, banda de Ipanema, aquele abraço. Meu caminho pelo mundo, eu mesmo traço. Na verdade, pertence à história da imprensa brasileira como um grande acontecimento durante a época da ditadura. Mas não foi apenas um acontecimento como um jornal alternativo, um jornal que reunia jornalistas e cartunistas e humoristas já com como Milor Fernandes, o Ziraldo, com uma certa experiência já na grande imprensa. O Pasquim também foi um jornal de oposição ao regime militar e de oposição inteligente. Ou seja, não era um jornal partidário, não estava vinculado a nenhum partido, mesmo que um ou outro tivesse algum vínculo, ele não estava. Eu gostava muito dos desenhos do Pasquim, inclusive do Jaguar. Eu comecei a gostar de caricatura, foi uma vez que eu não lembro quem é, não sei se é do Mulatier ou é do Lan, que saiu no Pasquim uma página inteira de caricaturas, né? Lá eu fiquei doido com aquilo, né? Nessa época eu nem sabia que era daltônico ainda, mas eu gostava muito das caricaturas, e foi a minha primeira influência assim, com caricatura, foi umas caricaturas que eu vi no Pasquim. E eu gostava muito, eu gostava de ler, eu lia na Folha de São Paulo, e as críticas, era tudo muito inteligente, né? Tudo muito velado, né? Viver um pouquinho dessa coisa do Pasquim e tal, né? Porque qualquer lugar que você vai, se fala no Pasquim, não sei o que lá e tal. Eu, por exemplo, trabalhei muito tempo na imprensa sindical e lamentei muito não ter conhecido o Enfio, que trabalhou lá em São Bernardo e tal, né? Segundo o Ziraldo, ele tem um depoimento interessante, né? Que o Enfio era um cara que estava à frente dos outros, né? E tal, e era meio revolucionário. Eles montaram uma redação no Rio de Janeiro, Ziraldo, Jaguar e tal, e já eram meio veteranos, né? E o Enfio era jovem, garoto rebelde, e chegou lá e já queria revolucionar a redação, já queria ganhar mais, já queria ganhar igual os caras e tal, e falou, não, que é isso, né? Não é assim que funciona e tal. E ele foi acho que para Botafogo, sei lá, para um outro lugar, e fez uma revolução, né? Tipo, trouxe todos os cartunistas e começou a fazer um movimento, né? Para poder fazer uma manifestação para ganhar igual os caras e tal. O que é inédito nessa proposta de O Pasquim, um jornal contracultural, é exatamente de ver o jornal, primeiro, pelo viés cultural, e segundo, pela perspectiva de que ele apontava, no contexto da Guerra Fria, numa alternativa exatamente tanto ao viés ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, que era a marca da Guerra Fria, como também no que havia de novidade no sentido da juventude, principalmente. Então é interessante que o Pasquim, embora fosse feito por jornalistas que tivessem nascido na geração dos anos 30 e dos anos 40, ele dialoga basicamente com a juventude dos anos 70, que, portanto, dos que nasceram no pós-guerra e, portanto, dos que nasceram numa geração que foi chamada de Baby Boom, exatamente com a perspectiva de ser
de grande circulação, como acabou sendo sucesso o Pasquim, de ser um jornal realmente que falava uma linguagem contracultural. Rio de Janeiro, aquele abraço, todo o povo brasileiro, aquele abraço. O Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo, o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô,